Olá pessoal, eu sou a Gabi aqui da Inovei. Estamos iniciando mais um podcast. Como vocês sabem, o nosso intuito é trazer conteúdo de valor para agregar na sua vida, mas como eu sempre falo, eu sou a pessoa que mais aprende aqui, gente. E a Inovei tem uma linha completa de produtos para ajudar na sua saúde e no seu bem-estar. Gente, tem produto para tudo. Para você que quer cuidar do cabelo, quer perder medidas, você que tá sofrendo aí com insônia. Gente, entra lá no nosso site, vou deixar aí na descrição do vídeo e tem um cupom de desconto especial meu também vou deixar aí na descrição para vocês estarem adquirindo os nossos produtos. Mas eu já vou avisando, vocês vão se apaixonar e não vão mais ficar sem, tá bom? E, gente, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, um dos melhores jornalistas que eu conheço, para vocês estarem conhecendo também, conhecendo um pouquinho mais sobre a carreira dele. E é o apresentador Cid Ribeiro. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. E seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado a vocês que vão acompanhar aqui. E eu tô vendo assim, já tô percebendo um novo talento na televisão, tá? Já vamos começar a ficar de olho na Gabi, que fala muito bem. Parabéns, fala muito bem. Obrigada. E eu já quero iniciar perguntando, Cid, eu acredito que é uma curiosidade de todo mundo e é uma curiosidade minha. Sempre foi seu sonho, assim, ser jornalista? Sempre foi um desejo do seu coração ou foi algo que surgiu aí durante o caminho? Desde moleque. Sério? É um sonho de infância. Eu tinha 2 sonhos quando eu era moleque. Queria ser jogador de futebol ou jornalista. Era algo que me enchia os olhos. Só que eu vi que o futebol não era muito do meu lado, não. Porque eu até não sou ruim de bola, até sei brincar. Só que toda vez que eu ia fazer algum teste, não dava certo. Então eu era um menino, 12, 13 anos, eu ia fazer algum teste e não jogava bem. No outro dia eu jogava muito bem. Daí, com 16 anos, eu falei, acho que não é pra mim. Não era pra mim. Não era porque eu fui fazer um teste, eu ia jogar no Guarani, em Campinas, meus tios iam me levar pra lá. E ver um pessoal de São Paulo pra ver a gente jogar. E eu fui jogar, e ali eu tive a certeza que não era pra ser jogador de futebol. Porque assim, eu comecei jogando bem, a bola, um dos jogadores chutou a bola bateu na árvore. E eu fui pegar a bola pra cobrar o lateral, tinha um enxame de abelha. Eu levei um monte de picada de abelha. Então, eu falei, não, aqui não é. Daí ali eu desisti, falei, não é pra ser, porque tava tudo caminhando pra não ser. Só que o meu outro sonho era ser jornalista. Então, a partir dos 16 anos de idade, eu foquei naquilo. Foquei, falei, eu quero ser. Até por causa de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Por exemplo, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Nossa. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 8 anos numa restauradora de imóveis, que era em frente à casa do meu pai, lá no Jardim Santiago, na zona oeste de Londrina. Então, eu trabalhei 1 ano lá, dos 8 aos 9. Daí, esse homem foi embora. E foi pro Jardim Olímpico, do outro lado da cidade. Era muito longe para uma criança pegar um ônibus e ir pra lá. Meu pai falou, não vai mais. Então eu falei, tudo bem. Dos 9 aos 12 eu trabalhei numa chácara de uvas lá, que vendia uva. Que era a chácara do Sakurai. Então eu fiquei trabalhando 3 anos lá. Daí dos 12 aos 24 eu entrei no supermercado. E no supermercado eu tive uma cena que me marcou bastante, que eu tinha 15 para 16 anos. Meu pai trabalhava na construção civil, meu pai a vida inteira trabalhou na construção civil, ou seja, um trabalho muito difícil. Sim. E ele trabalhando e não recebia da empresa. A empresa, inclusive, essa faliu uns anos depois. E eu não recebia. Então ele ficava 2, 3 meses trabalhando muito e não recebia. Não recebia. Então eu trabalhava desde criança porque eu vi as dificuldades que ele tinha. Eu falei, eu quero ajudar. Se eu não tiver condições de ajudar, meu pai vai... Nós todos vamos passar dificuldade. E uma dessas cenas, meu pai não estava recebendo e ficou sem pagar o dono do mercado. Nossa. Durante uns 3 meses, assim. E eu trabalhava pro mercado. E meu pai foi fazer a compra, e na hora que ele tava passando a compra, o homem gritou com ele, falou, não, você tá devendo aqui, não vai levar. Nossa. Aí você imagina para um moleque, um adolescente, vendo uma cena daquela lá, ver o seu pai, meu pai e minha mãe, que eu assim, tenho o maior orgulho deles, de serem pessoas corretas, trabalhadoras, e virar as costas, ir embora e não poder fazer a compra. Então ali eu falei assim, meu pai nunca mais vai passar por essa humilhação. Nossa. Meu pai nunca mais. E nisso, mas o dono era uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. Ele acho que ele estava estressado aquele dia, meio bravo, e falou sem pensar. Então dali ele saiu, foi buscar meu pai fez a compra e falou, você vai pagar quando você quiser, quando você puder. Só que daí aquela cena foi muito ruim para mim, né? E eu fui lá, falei, não, a partir de agora, todo o meu salário eu não vou receber mais, eu vou trabalhar de graça, porque meu salário vai ser para pagar a conta do meu pai. Então, dos 16 anos ali em diante, eu comecei a trabalhar de graça, literalmente. Porque daí descontava a compra do meu pai. Falei, seu salário era meu salário era a compra de casa. Então, assim, e Deus vai abrindo as portas para você. E eu falei, a única forma com que eu tenho
para conseguir ajudar meus pais, porque a gente é de família muito pobre, né? Daí eu falei, é indo pra televisão. Então eu comecei a focar. Eu tinha parado uma época de estudar, fiquei 4 anos sem estudar, dos 12 até os 16. Fiquei 4 anos porque eu comecei a trabalhar muito cedo e falei, aqui eu vou trabalhar. Exatamente, priorizando o trabalho. E falei, não, com 16 eu voltei. Só que eu voltei já com a cabeça de que eu vou chegar onde eu quero. Eu vou ser jornalista. Mas demorou muito ainda. Daí eu comecei a estudar, terminei. Depois eu entrei na televisão com 24 anos. Eu fui fazer faculdade depois que eu entrei na televisão. Nossa. Entendeu? Depois fiz faculdade de Direito. Então, assim, eu tive que batalhar bastante. Então, resumindo, assim, era um sonho de criança que eu falei assim, não, eu quero e vou atrás. E eu consegui ir atrás dos meus sonhos e chegar. Depois, se você quiser, eu te conto como que foi a entrar na televisão, que é bem bacana. Eu acho que seria interessante. Você já iniciou na televisão ou primeiro você comentou comigo que foi pra rádio, né? Então, primeiro você iniciou na rádio para depois ir pra televisão? Eu comecei na televisão. Eu comecei na televisão com um apresentador que hoje não trabalha mais. E é muito engraçado isso. Eu estava trabalhando no supermercado ainda, como eu te falei. Peguei eu ficava imitando o apresentador. Eu ficava dentro... Eu ia perguntar isso agora. Você sempre teve essa voz? Não sei. Mas é muito engraçado. Você falou isso da voz, que é muito engraçado. Porque a gente tem que aprender a ouvir a nossa voz. Sim, Então, às vezes, quando eu pegava um gravadorzinho que eu gravava, eu falei, meu Deus do céu, que voz horrível. Juro pra você. Eu falei, o que eu vou fazer? Essa voz aqui, eu não vou ser jornalista, não. Eu achava a voz muito feia. Não que eu ache ela bonita, porque quando você olhava os apresentadores... quando você olha os apresentadores, o pessoal de rádio, antigamente, a voz deles é maravilhosa. Sim. Aqueles vozeirão, você fala, cara... Bem forte, né? Bem forte, aquela voz bonita. E minha voz nunca foi lá das melhores, não. Eu sempre falei, nossa, minha voz é feia. O que eu vou fazer? Eu falei, vai na raça mesmo, né? Daí eu liguei, tava trabalhando. Peguei o telefone, tinha um apresentador que fazia um programa policial aqui na casa, aqui na cidade de Londrina. Eu liguei, ele não atendeu o cinegrafista dele. Daí o cinegrafista falou, você é jornalista? Eu falei, não, eu preciso entrar para ter condições de pagar uma faculdade, eu não tinha. Daí ele pegou e falou, então vai ser difícil. Mas eu vou tentar te ajudar. Volta daqui 2 semanas. Passou 2 semanas e nada. Daí eu liguei de novo, fui persistente. Ele falou, não, cara, não vai ter oportunidade pra você, não. Você tem que ser jornalista. Eu falei, mas eu falei, eu sou da família pobre, eu não consigo. Não consegui nem estudar direito, então eu preciso de uma oportunidade. Eu comentei com um tio meu. Aquilo que eu falo, quando você quer muito as coisas, o universo conspira a seu favor. É verdade. E Deus ajuda. Quem faz as coisas certas. Eu peguei... Falei pro meu tio, falou, eu tô conversando com o pessoal da televisão, talvez eu vá entrar na televisão. Daí ele falou, eu tenho um conhecido meu, um amigo meu de infância, que é cinegrafista, trabalha em tal emissora. Ele falou, é na mesma emissora que eu tô vendo. Mas quem que é? Daí eu falei, Moacir Moraes. O nome dele é Moacir, falecido. Moacir Moraes morreu de Covid, infelizmente. Daí ele pegou, fui lá conversar com ele e falou, eu tenho um tio meu que é conhecido, seu. Daí eu peguei e falei quem que era meu tio. Ele falou, você tá de brincadeira. Esse cara é meu amigo de infância. Quem que é tua mãe? Nossa, você vê que engraçado. Ele falou, quem que é tua mãe? Eu falei, minha mãe, o apelido dela é Mocinha. Ele falou, minha mãe é Mocinha. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Eu conheço a família inteira. Eu conheço vocês. Sua mãe é muito amiga minha. Ele falou, você tá empregado. O cara, ele ajudou eu a entrar na televisão. Daí eu comecei a trabalhar. Só que eu fiquei 4 dias. 4 dias ele falou, vou ser sincero com você. Se você arrumar uma outra oportunidade, vai embora. Que aqui você não vai ter futuro, não. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque o apresentador ele não liga muito, ele tá focado em outras coisas e tal. E aqui não vai dar certo. Eu falei, tudo bem. Imagina aquele balde de água fria. No quarto dia. Todo empolgado, mas eu tinha 4 dias mesmo. E nesse 4º dia, primeiro dia eu fui pegar o microfone pra gravar, eu tremia. Minha mão tremia, assim, não conseguia fazer direito. Mas eu saí do mercado e direto pra televisão. Mas daí, Gabi, eu falo assim que Deus faz algumas coisas que a gente não consegue entender. Depois a gente vai entender como é que Ele muda a vida da gente. Naquele dia, nesse 4º dia à tarde, eu fui fazer uma reportagem na delegacia. E eu fiz uma reportagem que é plano sequência. Isso é muito difícil as pessoas fazerem hoje. É muito mais prático, né? Porque a edição ajuda bastante. Sim, É para quem de repente tá em casa e não entenda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tô aqui na sala. Tem aqui, tem Nova Kids, tem Nova Hair, tem aqui o microfone, tem a água. Então, assim, é você chegar e começar a narrar tudo que você tá vendo aqui e ter um raciocínio lógico para isso, de uma informação. Então, esse é o plano de sequência para que o pessoal que tá em casa entender. E eu fiz aqui lá no 4º dia. Tinha vários objetos na delegacia, assim, eu fui fazendo um plano de sequência
Como que eu fiz aquilo, não me pergunte, porque eu não sabia nada. Foi algo de Deus mesmo. A obra de Deus, exatamente. E eu fiz. E nisso, um outro apresentador que estava na delegacia olhou, e eu, novo ainda, 24 anos, mas muito magrinho, um cara de molecão mesmo. Ele falou assim, esse moleque, se ensinar, ele fica bom. Porque ele viu eu fazendo algo que não era normal pra prática daquela época. Daí ele pegou e foi falar com a cinegrafista. Falou, será que esse cara não trabalha comigo? Eu falei, trabalha, conversa com ele. Daí esse apresentador veio falar comigo e falou, eu não consigo te pagar, mas te ajudar, te ensinar, eu te ensino. Eu falei, o que eu quero é aprender. Entendeu? Receber uma hora eu vou receber. Então, se eu trabalhar certinho uma hora, eu vou receber. Então, eu tava recebendo o seguro-desemprego ainda. Falei, tem alguns meses aí pra eu receber. Daí, comecei a trabalhar com esse apresentador. Fiquei 1 ano e meio lá com ele. Ele trabalhava na CNT na época. Ele trabalhava na CNT. Na CNT, 3 meses depois, ele foi pro SBT. Era Grupo Paulo Pimentel naquela época. Não era do Ratinho, não era Rede Massa. Era Grupo Paulo Pimentel. E tinha mais 3 repórteres e mais 3 cinegrafistas. Todos mais experientes que eu. E o David Weasley, que é o vereador hoje, ele era meu cinegrafista naquela época. Nossa. Entendeu? Você vê como é que esse mundo dá muita volta. Ele era meu cinegrafista. E a gente conversava, nós somos moleques que começamos agora, nós vamos tudo pra rua, os mais velhos vão ficar. Então a gente ficou 3 meses fazendo piloto. Resumindo, só ficou eu e o David. Nossa. Os outros 2 saíram, foram mandados embora, só ficou eu e ele como repórter cinegrafista. Então a gente ficou 1 ano e meio ali trabalhando, mas trabalhando muito, dedicado. Até que sim que chegou uma hora, porque esse apresentador era um cara muito difícil de lidar. Uma pessoa difícil de lidar. Então, assim, ninguém aguentava muito. E eu acabei pedindo uma conta. Mais uma vez, quando Deus quer, Ele faz. Eu pedi a conta 10 horas da manhã. Eu falei, eu não aguento mais. Tô saindo aqui. Porque assim, eu passei muita humilhação lá. Assim. Imagina. Tinha época, eu já era casado, meu filho estava novinho ainda, tinha acabado de nascer. Tinha época que eu chegava em casa, eu chorava dentro do banheiro, de estresse, de raiva. Mas não passava para minha esposa, eu não falava para ela. Não deixava ela ninguém saber. Então eu chorava escondido dentro de casa. Eu falei, peraí, não é isso que eu queria. Eu não entrei na televisão para passar isso aqui. Então eu falei, meu sonho vai acabar, vou pedir a conta e vou embora. E eu pedi a conta. Nem falei nada pra minha esposa. Falei, quando chegar em casa eu vou contar pra ela, que eu não aguento mais. Isso, 10 horas da manhã. Quando foi 2 horas da tarde, terminou o programa dele, eu fui pra rua fazer, amanhã eu não venho mais, só que eu não vou te deixar na mão. Eu vou te ajudar. Então eu fui pra delegacia, veio um outro apresentador, que era líder de audiência aqui em Londrina, que todo mundo sonhava em trabalhar com ele. Ele me viu e falou, Cid, vem cá, preciso falar com você. Daí eu fui na delegacia assim, conversamos, ele falou, ontem teve uma reunião na Tarobá e o pessoal quer te levar pra lá, você não quer trabalhar comigo? Como não falar que é a mão de Deus? Daí eu falei, claro. Eu contei a história pra ele, acabei de pedir a conta. Falei, então pode vir trabalhar. Daí eu ainda foi gente boa. Falei, não vou ficar 1 semana ajudando esse outro apresentador, depois eu vou. E nisso eu entrei na Tarobá. E já faz 18 anos. Nossa. 18 anos. Eu comecei, a única vaga que tinha pra mim na época era à noite, à madrugada. Daí eles pegaram e falaram, tem a vaga pra você, mas tem que ser à noite. Eu falei, não tem problema. Daí eu comecei a trabalhar a madrugada inteira. Eu fiquei 7 anos fazendo isso. Então eu entrava às 18 horas e saía no outro dia 7, 8, 9 da manhã. Então até meu filho completar 7 anos de vida, eu quase não tinha contato com ele. Porque eu chegava em casa pra dormir. Eu dormia 3 horas por dia e depois ia voltar. Então isso de segunda a segunda. Só que todo esse esforço, a direção da TV Tarobá começou a me olhar diferente. Porque, cara, esse cara é muito esforçado. Eu não reclamo. Eu não sou de reclamar de nada, Gabi. Eu sou de agradecer. Todas as oportunidades que a gente tem. Então eu não reclamo de nada. Você nunca me vê reclamando, assim, porque eu tô trabalhando demais. Então, isso eu nunca reclamo. Nunca. Até porque tudo que eu sonhava em ser e Deus abriu a porta, eu vou reclamar. Se eu reclamar, eu vou ser um cara muito injusto com Deus. Então eu não reclamo de nada. Deu 7 anos, teve uma época que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Isso foi em 2010. Falei, em 2010 eu vou fazer a faculdade de Direito. Comecei a fazer a faculdade de Direito. E trabalhando bastante ainda. Eu falei, em 5 anos eu termino a faculdade, em 2015. Se tiver mudado alguma coisa na televisão, eu continuo. Senão, eu vou fazer concurso público. 6 meses depois, eu virei apresentador. Nossa. 6 meses depois. Então, eu falava com Deus, 5 anos eu vou ficar na televisão. Agora, eu preciso pensar em algo diferente também, crescer na vida. 6 meses depois, esse outro apresentador saiu da televisão. Pediu pra eu ir junto com ele, eu ia com ele. Só que a direção da emissora me chamou e falou, a gente não quer que você saia.
Então, ó, você vai receber um aumento lá. Quando você vai receber um aumento? Aquilo que eu falo às pessoas também, sempre tenta... sempre seja correto com as pessoas. Sim, Então, quando a direção me chamou, perguntando se eu ia para lá, eu falei que eu ia. Joguei limpo com o diretor, com o dono da emissora. Eu, não, eu vou, ele me chamou, eu não quero trabalhar com aquele outro apresentador que eu trabalhei, que ele ia para Tarobá. Eu falei, não quero mais, porque eu sei que eu passei. Eu falei, não. Quando você vai ganhar lá de aumento? Eu ia ganhar 500, eu ia ganhar R$1.000. Eu falei, eu vou ganhar R$1.000. Ele falou, não tem problema, eu te pago 1.500 pra você não sair. Já estava sendo valorizado. Você imagina o dono... Exatamente. Imagina o dono de uma emissora parar tudo que faz, que o dono da emissora é uma potência no Brasil, um dos empresários de renome no mundo inteiro. Parar tudo que está fazendo para chegar em você e falar, não quero que você saia. Então, você se sente valorizado. Então, é um sinal que tudo aquilo que você fez valeu a pena. Eu falei, legal. Eu falei, mas eu não vou sair daqui por causa do salário. Estou saindo por causa daquele apresentador. Não, ele não vai mexer com você, não. Eu falei, então tá bom, vocês estão me garantindo que ele não vai me prejudicar, eu vou continuar. Daí eu falei, mas eu trabalho na rádio, eu trabalhava na rádio. Eu ganhava R$500. E as pessoas achando que eu ganhava 15 mil, eu ganhava 500. Daí eu ganhava R$500. Eu trabalhava a madrugada inteira e ainda fazia o programa de manhã. Nossa. Eu falei, eu ganho R$500, mas me ajuda. Aquilo lá me ajuda. Imagina, início da carreira. Ele falou, não, tudo bem. Pode pedir a conta que eu te pago 1.000 pra você pedir a conta. Eu falei, eu ganhei o ano, né? Eu falei, ganhei o ano. Eu falei, então tá bom. Daí eu lembro que o diretor ainda falou assim, ó, o diretor hoje, que você vai conhecer um dia, é o Maurício Diniz, um cara maravilhoso. Maurício Diniz, hoje ele é diretor da Rede Massa. Cara fantástico, é um fenômeno. Um ser humano incrível. Tava ele e o patrão, que eu tenho mais contato, que é o seu Everton Mufato. Então, uma pessoa fora do comum. Um gênio. Sabe aquele gênio que Deus coloca a mão e falou assim, que ela vai aprender de tudo? Então, ele é assim. E na sala, eu lembro que o Maurício falou assim, vamos assinar um contrato, então, que esse outro apresentador vai querer que você vá para lá. Eu falei, não vou. Minha palavra vale mais que uma assinatura, então eu vou continuar. Só que quando você faz as coisas, eu não imaginava, mas ali, com essas palavras, o dono estava, entre aspas, me fazendo um teste. Até onde eu confio, até onde eu vou confiar. Então, quando eu falei assim, não, para mim uma palavra vale mais que a assinatura. Se eu tô falando para vocês que eu não vou para outra emissora, ele pode me oferecer 10 vezes mais lá que eu não vou. Eu vou continuar aqui. Levantei da mesa para sair, o dono me chama de volta. Falei, não acabou não. Falei, agora acho que eu vou levar fumo, né? Porque eu tava indo para outra emissora. Daí foi a hora que ele falou, não, você vai ser o novo apresentador. Nossa. Que era o programa Brasil Urgente. O programa tinha 15 minutos, 15 minutinhos apenas. E eu falei, não acreditei. Então, assim, eu tava vendo ali a oportunidade de um sonho ser realizado. De poder ajudar minha família, ajudar todo mundo. Só que tinha um detalhe, eu não era apresentador. Nossa. Então, eu recebi ali uma bênção, né? Só que eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? E mais uma vez, você manter a humildade e falar a verdade para as pessoas. Eu falei para os donos, para o dono e para o diretor. Ótimo, estou muito feliz, mas eu não sei fazer. Eu não sou apresentador. Daí vem mais uma vez o seu Everton e fala para mim assim, não se preocupe. Meu projeto com você é para o futuro, aprenda. Imagina, eu saí tranquilo da reunião e falei, eu não sei, mas vou aprender. E ali eu virei apresentador, o programa começou a crescer em audiência. Em 6 meses eu dobrei a audiência que tinha um outro apresentador. As pessoas olharam e falaram, esse carinha novinho ali, fala o que pensa, tá? E começou dessa forma. A chegar a um ponto de que tudo era focado na televisão para o programa do almoço. Então foi passando o tempo, 1 ano, 2 anos, os clientes que antes fechavam os merchans no hora do almoço, ligavam lá e falaram, eu quero fazer na TV Tarobá. Eles ofereciam o almoço, que era o menino dos olhos do almoço. O cliente falou, não quero não, eu quero o carinha da noite lá. Nossa. Então, quero. E o Tarobá Urgente, hoje é Tarobá Urgente, mas o Brasil Urgente se transformou na maior audiência da televisão. Nossa. E se transformou no maior lucro da televisão, a maior renda da televisão. Então, assim, de todos os programas, é o que mais fatura, o que mais vende, isso já há mais de 10 anos. Então, quando Deus quer, Ele faz. É verdade. Você só tem que honrar a Deus. É verdade. E eu honro, eu sou um cara temente a Deus. Entendeu? Errar, todo mundo erra. Mas eu nunca esqueço de todas as coisas que acontecem na minha vida, ó. Deus em primeiro lugar, agradecer a Deus. Porque o que Ele fez na minha vida, assim, 13 anos... Não tem como explicar, né? Não tem como explicar. É a mão de Deus. Ele vai movendo o mundo para que você consiga conquistar seus objetivos. E assim eu fui virando apresentador. Incrível. Eu costumo dizer que para tudo tem um tempo e um propósito determinado, né? Todos os lugares que a gente passa não é em vão. Sempre é um aprendizado para algo maior que Deus quer dar pra gente lá na frente, né? Durante essa caminhada toda,
Para você, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar? Foi a questão financeira? Ou foi esse medo mesmo de ter que ir lá e ponhar a cara mesmo? Olha, Gabi, por incrível que pareça, para mim o maior desafio foi lidar com as pessoas. É lidar com pessoas que te invejam. É verdade. Que não te conhecem e que falam mal de você sem te conhecer. Não sabe a sua história, e não sabe a história, que depois te conhece e fala assim, poxa, eu tinha uma imagem totalmente diferente de você. Então, eu sou um ser humano que eu jamais vou falar de uma pessoa se eu não conheço ela. Mas, infelizmente, tem muita gente que olha. Tinha gente que, na época, eu trabalhava como cinegrafista, falava que eu era idiota porque eu trabalhava demais. Porque eu era cinegrafista, mas que eu fazia reportagem. Então, quando eu trabalhava na madrugada, a concorrência falava assim, você é idiota. O apresentador está ganhando muito e você faz serviço de cinegrafista, de repórter e não ganha nada. Eu respondia, eu estou aprendendo. Eu não me importa quando o apresentador está ganhando. Isso aí não me importa. Ele pode ganhar, é mérito dele. Se um dia Deus abençoar, eu posso chegar perto dele. Então, eu nunca fico olhando o que a pessoa tem. Então, eu só falava, não, eu estou aprendendo. Então, eu fazia a filmagem, eu era cinegrafista, só que pensando no crescimento no futuro, eu pegava o microfone e gravava. Então, eu trazia a matéria completa. A direção olhava aquilo e falava assim, cara, esse cara faz tudo, ele filma, ele grava. Então, a gente não pode perder um cara desse, porque é difícil. Mas eu sempre fiz com muita vontade. Eu nunca fui reclamar. Falei assim, não, mas vocês têm que me pagar por isso aqui. Não, eu ficava bravo quando alguém falava que eu tinha que cobrar. Falei, gente, se eu que estou fazendo não estou reclamando, por que você está reclamando? Então, essas mesmas pessoas lá na frente, quando eu virei apresentador, que eu comecei a me destacar, falavam que eu tinha sorte. Esse cara tem sorte. Eu falei, pois é, mas uns anos atrás já eu era idiota, né? Agora eu tenho sorte. Então, a dificuldade financeira pesou muito. Porque eu tinha que trabalhar com o meu carro. Eu não tinha carro. Tinha que comprar um carro. Trabalhava com o carro do meu pai. Meu pai tinha um veículo bem antigo. Ele me ajudou no começo. Até eu ter condições de comprar um carrinho para que eu pudesse trabalhar. Pagava a gasolina. O equipamento foi eu que comprei. A televisão descontava do meu salário. Então, assim, eu era um terceirizado. Então, mas isso aí eu sabia que era um processo. Então, eu nunca liguei. Agora, quando eu virei apresentador, eu tive que ver a face do outro ser humano. Do ser humano que não aceitava, que olhava para mim e não aceitava. Como é que esse cara era cinegrafista e virou apresentador? Então, no meio ali, a primeira coisa que eu tive que aprender não era nem aprender a ser o apresentador. Era simples, eu tive que aprender a me defender dessas pessoas. Então, você imagina. Eu falei, cara, é surreal um negócio desse. É verdade. A pessoa, em vez de te abraçar e torcer para você, ela torce contra. Então, eu tive que, nesse tempo todo, literalmente me afastar. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito quieta. Eu sou um cara tímido, parece não, mas sou um cara muito tímido. Eu não sou uma pessoa que gosta de balada, nunca fui, nem quando era adolescente. Não gosto de bagunça, eu sou um cara muito caseiro. Eu sou aquele cara família que gosta de ficar em casa. Quase não viajo, porque eu trabalho muito. Eu fui conhecer a praia com 30 anos, Gabi. Nossa. Você imagina, eu fui ter condições de conhecer a praia, eu tinha 30 anos. Eu fui pegar minhas primeiras férias com 30 anos. Então, assim, as pessoas não viram. O moleque começou a trabalhar com 8 anos de idade. E dos 8 anos até hoje, até os 43 anos, eu nunca parei de trabalhar. Eu sempre trabalhei. Eu saí de um lugar e nunca fiquei um mês fora. Então, no mercado eu fiquei 12 anos, na televisão eu já vou para 19 anos, direto. Então, assim, só o tempo de férias. E às vezes eu ia pegar férias, a direção falou, você precisa cobrir ali, você faz um outro programa? E eu falei, não tem problema. Então, eu começava a fazer. E Deus foi abençoando. Então, assim, eu tirei nesse tempo todo, em 13 anos, como apresentador, umas 3 férias. Umas 3 férias que eu pude falar assim, fiquei 20 dias descansando. Mas não reclamo de nada. Porque a televisão me deu condições de mudar a minha vida, de mudar a vida da minha família, de dar uma condição boa para os meus filhos, de dar uma educação legal, de poder ter 13 anos atrás, vai completar agora 14, ir no emprego do meu pai e falar, agora você para, você não vai trabalhar mais. Meu pai estava aposentado e continuava trabalhando. E eu olhar e falar para ele assim, não, você não vai trabalhar mais, agora você vai descansar. Meu pai olhar para mim, não, mas isso aí vai te fazer falta esse valor. Falei, pai, enquanto Deus estiver me abençoando, eu vou te ajudar. Então faz 13 anos que eu tirei meu pai do trabalho. Meu pai está descansando, fica em casa cuidando da minha mãe, que tem vários problemas de saúde. Então, o maior orgulho que eu tenho na vida não é ser reconhecido pelas pessoas na rua, porque as pessoas te esquecem. É verdade. Quando você está em evidência, as pessoas lembram de você. Experimenta ficar 1 mês fora, 2 meses fora.
As pessoas esquecem fácil. Eu não tô criticando, não, que eu acho normal. É normal do ser humano. A gente esquecer. Então, é legal você passar na rua, as pessoas te reconhecerem, te mandar um abraço, pedir pra você mandar um abraço, falar que te assiste, é muito bacana. Mas não é isso que me alimenta. O que me alimenta é eu saber que eu tô em paz com Deus, que tudo que eu comprometi, que eu falava lá atrás, só abençoar, eu vou fazer. Foi chegar no meu pai e falar assim, o senhor não vai trabalhar mais, o senhor vai descansar. Então, meu orgulho é esse. É a maior realização. Maior realização, porque, como eu te falei assim, eu não sou uma pessoa que gosta de sair. Eu não sou baladeira, não gosto. As pessoas me convidam, vai ter um evento em tal lugar. Eu falo, cara, obrigado, mas eu tabelo. Às vezes a pessoa acha que você é chato, mas não é, porque eu não gosto. Tem uma festa em tal lugar. Pra eu ir numa festa de uma pessoa que eu não conheço, só porque eu sou da televisão, não, eu não vou. Porque a pessoa tá me chamando porque eu trabalho na televisão. Se eu não estiver na televisão, não tem nenhum amigo meu lá, ninguém me chamar. Então, assim, é uma coisa que vou me sentir um peixe fora d'água. É mais por status, na verdade. Exatamente. Né? E pra mim, status não tem nada. Não existe status, na minha opinião. Tem gente que entra na televisão e se acha, ele fica vislumbrado com aquilo e se acha Deus. Tem gente que fala assim, nossa, aqui eu faço. Não. Eu odeio isso. Então, pra mim, não existe negócio de status. O que eu fico feliz é poder sair de casa, ir pro trabalho ir pra casa, sem ninguém me incomodando, sem ninguém tentando te prejudicar. E mais do que acontece ainda. Ele fala assim, você nunca vai encontrar alguém falando mal do síndico. Então, é isso aí que eu fico feliz. Porque eu tento ser o cara mais justo possível. Só que também a gente não tem sangue de barata. Tem hora que você estressa, porque as pessoas... Tem algumas pessoas que são tão maldosas que se você não se defender, as pessoas passam como um rolo compressor em cima de você. É verdade. Então, eu fui aprendendo. Na televisão, eu fui aprendendo a me defender. E com pessoas que tá do teu lado. Esse é o grande problema. Pessoa que você trabalha há 5, 10 anos, que passa pra você, chega em fim de ano. Vamos gravar aquela chamadinha de fim de ano, todo mundo dando risada, todo mundo feliz. Mas daí eu olho aquilo lá e falo o ano inteiro a pessoa tentando te prejudicar. Você pode reparar, você quase não me vê nessas gravações. É verdade. E as pessoas, por que você não vai? Eu falo. Porque nessas gravações é onde você vê onde tem a falsidade. Porque a pessoa não olha pra você, ela não conversa com você o ano inteiro. Chega no final de ano, ri pra você porque vai aparecer numa chamada de gravação de Natal. Eu acho aquilo lá um tapa na minha cara. Então, por isso, raríssimas exceções você viu gravando. Porque eu falo assim, agora, quando a pessoa tá todo dia com você ali, lutando, torcendo pra você crescer... Eu tenho muitos amigos na televisão. Os amigos que eu gosto da televisão são cinegrafistas, que trabalham comigo todo dia. São meninos do TP ali que fica te rodando, que você brinca, que você dá risada. Entendeu? Agora tem o Micael, o Caio, entendeu? O André, entendeu? Então, assim, aqueles meninos lá que você tá todo dia com eles e que eles brincam, que eles brigam por você. Agora, tem gente na televisão que dá até medo de passar perto. Nossa. Dá até medo de passar perto. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu, se eu puder cortar a curva, eu corto. Porque você vê que a pessoa é má. Daí, vai ser minha amiga porque trabalha na televisão? De forma alguma. Não. De forma alguma. Não vai na minha casa, eu não vou na casa da pessoa. É importante trazer isso até pra vida, né, Cid? Exatamente. Porque não acontece só na televisão, infelizmente, todo lugar. Em todo lugar. Todo lugar tem gente às vezes ruim, dentro do trabalho, às vezes até mesmo dentro da própria casa, né? Eu vejo o irmão brigando com o outro por essas questões. Que inveja o outro. Exatamente. Mas o que o Alex sempre fala pra gente, né? Não ache que não tem ninguém vendo o que você tá fazendo. Tanto o seu esforço quanto o seu desleixo. Sempre tem alguém vendo. E por mais que às vezes o homem, a autoridade que está acima de você não te recompense ou também não traga justiça sobre aquilo que você tá fazendo, tem um Deus que tá olhando tudo e que traz justiça sobre aquilo, né? Então, o Alex eu conheço pouco o Alex, vi só uma única vez. E já vi que ele é um empreendedor, que ele entende o lado das pessoas, ele enxerga. E eu também tenho. É uma pessoa incrível. Incrível. Já vi, assim, por pouco eu converso com ele. E principalmente na hora dessa fala. Porque é uma coisa que eu sempre falo, Gabriel. Eu sempre falo para os meninos do estúdio. Eu sempre falo para os cinegrafistas. Não trabalhe pelo dinheiro apenas. Dinheiro a gente tem que ganhar. A gente não consegue. A gente tem nossas contas, a gente tem que pagar as nossas coisas. A gente precisa do dinheiro. Mas faça tudo que você for fazer, faça com amor, faça com prazer. Um dia alguém vai ver. É verdade. E eu falo isso pra todo mundo na televisão. Eu sou uma prova viva de que alguém tá te vendo. Porque eu nunca imaginava que alguém fosse olhar quem é o Cid Ribeiro na ordem do negócio. Que o diretor da televisão, que tem tantos compromissos, olhava e falava assim, cara, tá trabalhando muito. Esse cara merece uma chance. Que o dono da emissora
parar tudo que tá fazendo e ir conversar com você na televisão e falar assim, ó, não quero que você saia. Então ali você vê, alguém tava olhando lá atrás. Então eu achava que ninguém tava olhando e alguém tá olhando. Alguém sempre tá Pode olhando. ser que ali você não receba uma oportunidade na hora. Você não recebe aqui nessa empresa, mas você vai receber em outro lugar. É verdade. E Deus vai estar olhando Eu acredito sempre. que tudo é um processo, né, Cid? Tudo é um processo. Tudo é uma preparação, né, para algo maior. Eu vejo sempre assim. E Cid, a gente tá num mundo hoje em que as fake news sempre estão aí, né? É o que a gente mais ouve falar ultimamente. E hoje, como um jornalista, como você vê o papel, né, do jornalismo em trazer notícias que realmente são reais, né? E qual o impacto que isso pode trazer para nossa sociedade hoje também? Gabi, infelizmente, nesse mundo onde parece que a mentira, ela tem uma... parece que tem mais valor do que a verdade. É verdade. E o jornalismo, ele foi perdendo uma força. Ele perdeu a força de uns anos para cá. Entendeu? Foi perdendo a porque a gente tinha... E eu não tô falando que eu sou contra, não. O antigo presidente da República, ele, em alguns anos, até por conta da briga que ele sempre teve com a Globo, Sim, ele teve uma voz muito ativa nas redes sociais. Então, durante muitos anos, ele falou muitas coisas que ele pegava o jornalismo e colocava tudo no mesmo pacote. Não é assim. Não é assim. A gente sabe que tem jornalista... Sério. Existe jornalismo muito sério. Só que existe o jornalista bandido. Existe o jornalismo que mente, que distorce as informações. Só que a gente não pode pegar, generalizar e colocar num saco e falar assim, nenhum jornalista presta, porque não é verdade. Tô falando por mim, eu sei o quanto a gente trabalha na TV Traubá para trazer informação com seriedade. Eu nunca na vida recebi uma informação ou um telefonema de um diretor e falar, ó, faz essa matéria por esse lado aqui, não fala aquilo, nunca. Então eu sei o que a gente vive ali. Eu nunca recebi um telefonema de um dono e falar assim, ó, não quero que você fale isso, não quero que você quero que você leve a matéria para um outro lado. Eu nunca recebi. Então eu não aceitava quando às vezes o Bolsonaro ia no ar e falava assim, que as pessoas mentiam, que o jornalismo não funcionava, o jornalismo mentia. Não, então ele tinha que dar nome. Ó, aquela emissora tal, ela inventa, ela faz isso. E não generalizar. Porque nessa época a gente passou alguns perrengues terríveis. Eu não, porque eu sempre estou no estúdio. Mas os nossos repórteres, a gente chegar na rua e ser maltratado, ser humilhado, ser agredido. Quantos e quantos profissionais de imprensa foram agredidos no Brasil por conta dessa ignorância? Porque alguém foi lá e falou besteira. Então, eu não concordo. Não que você vai perguntar assim, que eu tô falando aqui, alguém vai pensar assim, Cid, mas o Cid é petista, de forma alguma. Eu não voto em ladrão, eu não voto em bandido que foi condenado. Entendeu? Mas eu também não posso aceitar um ex-presidente falar tanta besteira. Então, eu trabalho com a verdade. Eu trabalho com a informação séria. E é o que eu mais brigo na emissora com o repórter, é falar, busque informações de fonte oficial. Então, se tem alguma notícia, vai lá na fonte oficial. Porque se tiver alguma coisa de errado ali, não sou eu que falei. Então, se eu vou lá e peço para alguém gravar, vai lá um secretário de saúde e dá uma informação errada. Se eu depois descobrir que ele deu informação errada, pode ter certeza que eu vou cobrar ele no ar. Não, o senhor passou, eu tenho aqui gravado. Então, quem mentiu foi o senhor, não foi eu. Um prefeito, vem uma autoridade policial e dá uma informação errada, eu simplesmente, eu vou no repórter e essa informação aqui onde você tirou. Foi fulano. Falei, peraí, deixa eu ouvir. Então, se ele falou, deu uma informação errada, eu vou simplesmente desmascarar ele. Eu vou desmentir. Então, quem passou foi o senhor, não foi eu. Então, assim, a gente tem muito essa dificuldade, mas é uma coisa que eu cobro muito. Tome cuidado com a informação. Não fique havendo detalhes por rede social, por grupo de WhatsApp, não. Tudo manipulado. Tudo manipulado. Vai por fonte oficial. Eu recebo tanta informação, Gabi. Porque tem um telefone que eu dou ao vivo lá, que é meu telefone. Então as pessoas mandam. E assim, tem gente que ela passa horas e horas escrevendo aquilo, que você olha e fala, não é possível, cara. Parece muito bem contada. Muito bem contado, uma redação ali que você fala, rapaz, e o cara entende muito, às vezes de saúde mesmo, falando de vacina, o cara entende. Você fala, cara que entende, e o que ele ganha passando essas informações? Mas tem gente ruim assim, que passa a informação. E eu olho assim, eu leio, eu começo a ler e já falo,
Já descarto. Então, eu sei tirar assim da minha cabeça. Eu jamais, tô lendo aqui, tô recebendo a informação e vou falar no ar. De forma alguma. Às vezes, assim, eu pesquiso, às vezes tem coisas que eu olho assim e falo assim, isso aqui é mentira, isso aqui é fake news, não vou nem perder meu tempo com isso. Tem coisas que eu olho e falo, será que isso aqui aconteceu? Eu já falo pra retaguarda, dá uma checada na informação. Eu não tô acreditando muito, mas dá uma levantada. Confirma lá com o secretário, confirma com isso aqui. Vamos lá checar e falar assim, esquece que era fake news. Eu falei, ótimo. Então, se eu nunca dou uma informação no ar sem que eu vá checar antes. Interessante até te perguntar isso. Como que é a preparação das matérias que vão pro Tarobá Urgente? Você também fica responsável por essa parte de pesquisa, em trazer? Como que funciona? Eu ajudo bastante. Eu ajudo bastante nos dois horários, né? Tanto Tarobá Urgente como Tarobá Notícias que eu tô fazendo ainda temporário, né? O programa do almoço não é meu. Entendeu? Nós tivemos um problema com o apresentador e faz 1 ano e pouco que eu faço lá, ajudando ali, substituindo ali. Então, até que arrume outro enquanto estou ajudando na hora do almoço ali. Mas o programa não é meu. Mas eu chego na televisão 8 horas da manhã. Que daí eu vou lendo, então eu leio muito. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu fico lendo bastante, colhendo informação. E às vezes eu olho assim e falo, essa matéria é interessante. Daí eu vou lá e falo com a coordenação. A Juliana Lucília, que é a nossa coordenação hoje, é um amor de pessoa. Eu falo, Ju, essa matéria aqui é interessante. Ela fala, legal, vamos fazer. Então a gente discute. Então, às vezes eu falo, ela fala assim, mas será essa matéria? Acho que não vai ser muito boa, não. Daí eu paro, assim, dou uma refletida. Poxa, tem razão, tem outras melhores aí. Então, isso é discutir jornalismo. Entendeu? É você ter duas cabeças pensando ali, não só duas, mas porque eu como apresentador dos dois programas, dos principais programas, e mais a Juliana, que é a coordenação. Mas a gente tem a pauta, que a gente discute, vamos fazer isso aqui. Às vezes o pessoal da pauta vai lá e passa uma informação, uma matéria que eu olho e falo, essa matéria aí eu acho que não vai chamar de atenção, não. O que eu penso? O que aquela matéria vai mudar na minha vida? Sim, Às vezes eles colocam uma notícia que eu olho assim e falo, não mudou nada na minha vida isso aqui. Se não mudou na minha, será que quem está em casa mudou? Tem alguma coisa que agrega aquela informação? Ou você faz uma matéria só para fechar o programa? Então eu questiono isso. Falo, entenda que a gente não faz um programa para nós, tem que fazer para o público. Então tem um público A, B, C, D e E. Então, todo mundo gosta de ver uma matéria. Então, eu olho e sempre critico e cobro eles assim, gente, você coloca no lugar do público. Essa matéria vai trazer algum benefício para a sociedade? Se eu trouxer, é ótimo. Se você que está preparando ela olhar e falar assim, nossa, essa matéria aqui não serviu para nada. Não faça, não perca tempo. Entendi. E Cid, eu acredito que você estando ali todos os dias, né? Você tem que passar muitas notícias. Mas, infelizmente, né? Principalmente no meio jornalista, né? Tem alguma notícia, assim, que foi muito difícil para você, para ter que passar para o público? Tem. Teve várias. Mas, assim, eu gosto de falar para as pessoas, assim, vai chegando um momento. Hoje mudou muito, mas eu comecei a apresentar um programa que era extremamente policial. E o programa extremamente policial tem quem gosta e tem quem odeia. Então, o público, por exemplo, o público A e B, ele não gosta de programa policial. O público DE, ele gosta de programa policial. Então, a gente tem que pensar em fazer uma matéria para cada um. E lá atrás, os donos olharam e falaram assim, gente, nós temos que fazer um jornal que agrade todo mundo. Então, a gente mudou. Só que enquanto eu fazia um programa policial, você vê de tudo. Tudo que você imagina de coisa ruim, eu já vi, Gabi. Tudo de coisa ruim mesmo. Desde acidente aéreo, pra você ter uma ideia. Eu já vi, que é uma coisa que não é comum, mas eu já fiz reportagem de 3 acidentes aéreos aqui em Londrina. Nossa. Entendeu? Então, você chegar assim e ver as pessoas carbonizadas lá. É horrível de ver. Mas você vai vendo aquela cena com tanta frequência que se torna muito comum. Se torna uma coisa corriqueira. Então, às vezes eu chegava para fazer uma reportagem, no começo eu ficava olhando todo detalhe, assim. Vi uma pessoa com acidente, atropelada por trem. Então, assim, coisas horríveis mesmo. Eu olhava assim, então eu ficava olhando todo detalhe. Passados uns anos, eu já chegava e começava a ver só a cena. Eu não olhava mais o corpo, esse negócio, não me chamava mais atenção. E eu tentava me bloquear daquilo, porque ali, querendo ou não, te faz mal. Sim, você fica muito estressado, você passa. Então eu comecei a tirar da minha cabeça aquilo. Então hoje, por exemplo, eu me desligo. Quando eu saio do ar, eu desligo, não quero saber de nada. Quando eu estiver no ar, eu vou estar focado. Final de semana, à noite em casa, eu não vejo absolutamente nada, não quero saber de nada. Senão você fica doente. Então, foi passando o tempo, a gente foi começando a ter essa percepção de olhar e falar assim, cara, o que eu preciso mudar aqui para ter um jornalismo de qualidade sem que vai me prejudicar, sem que vai me afetar. Só que ainda é difícil. Recentemente eu estava talvez 2 meses atrás, eu estava na redação
Daí recebi, talvez um pouco mais, não me recordo a data agora, recebi uma informação de um ataque lá em Blumenau. Das crianças. Sim. Eu tenho filho pequeno, né? Eu tenho meu filho novinho, que já faz de tudo pelas crianças. E daí você vê uma pessoa entrar numa creche com um machadinho e por pura maldade começar a desferir golpes em crianças indefesas e matar aquelas crianças. Então ali eu parei. Ali eu parei na redação, minha garganta travou. E eu saí da redação. Saí da redação porque eu fui lá tem uma página na televisão que é cheio de árvore, assim, né? Daí eu parei ali e fiquei pensando, gente, o que tá virando essa humanidade? Por que tanta crueldade? Então foi um programa que foi difícil de fazer. Foi difícil de fazer. Teve caso, depois teve outro caso ali aqui em Londrina também, que a gente fala, gente, não é possível. E agora, recente, aquele casal de Comeback foi morto na escola, no ataque, na escola Helena Collodi. Que aquele dia, por tudo que a gente viu, a gente chegou, eu tinha acabado de chegar na televisão. Eu tava chegando, mentira, tava na Maringá aqui subindo. Era cedinho ainda, eu vi umas viaturas passando. Então eu entrei em contato com a direção e falei, tá acontecendo alguma coisa grave. Daí, daqui a pouco eu recebo uma informação no meu celular. Um ataque numa escola. Eu falei, gente, eu deslocando e avisando, tá acontecendo alguma coisa na escola, lá em Cambé e tal. Daí a gente imagina, tem tragédia. Porque quando fala em ataque em colégio, fala assim, alguém morreu. Alguém morreu, é verdade. Então as informações foram chegando, E quando eu estava ao vivo, estava todo mundo lá, então a família não sabia. Então a primeira imagem que eu vi da cena foi um senhor desesperado, ele discutindo com o policial que ele queria entrar na escola. E depois eu fui saber que aquele senhor que estava lá desesperado, e ele não sabia ainda, ele era avô do Luan, que foi morto. Daí eu vi uma outra imagem de um senhor lá desesperado, que eu não sabia quem era, mas depois fui descobrir que era o pai da Caroline. Então, quando a gente começou a ouvir o depoimento dos familiares, daí assim, era humanamente impossível você não travar. E eu travei. Eu tive uma vontade, no momento, de falar assim, não quero mais isso aqui. Não quero noticiar mais isso aqui. Porque, aquele que assim, eu acompanhei também a notícia o dia todo. Eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. E aquilo que eu falo assim, a gente tem uma experiência. Mas eu vejo a menina que era um amor de pessoa. A menina da igreja, respeitada. O menino, um amor de pessoa. E ser morto de uma forma tão cruel. Então, aquele dia foi uma semana. Uma semana de uma dor, assim, que você fala assim, por quê? Porque Deus chegava em casa e olhava meu filhinho. Porque podia ter acontecido qualquer um. É verdade. Eu olhava assim, meu filho pra faculdade. Eu ficava pensando, gente. E foi uma semana em que uma semana antes, aquele garotinho, o Thiago, tinha morrido, tinha desaparecido, né? Sim, Então, assim, foram 2 semanas que eu falei, gente, não é possível. Uma semana é uma... O rapaz morreu no lago também. Exatamente, era uma coisa pior do que a outra na semana. Então, foram dias assim que eu falei assim, foi um dia difícil de apresentar. O dia do colégio foi um dia difícil de trabalhar. Que não tinha... Tudo que a gente falava remetia àquilo, a imagem. Daí mandaram pra mim, inclusive, o vídeo dos 2 caídos, né? Mandaram pra mim. Eu peguei e falei, pelo amor de Deus. Até falei ao vivo lá. Falei, não façam isso. Falei, eu recebi. Recebi o vídeo e eu fui ver o que era. E vi que eram os 2. Eu falei, não façam isso. Eu apaguei o vídeo, excluí do meu telefone. E falei, não faça, porque você mandou pra mim. Esse vídeo vai começar a repercutir, circular, daqui a pouco vai chegar no pai e na mãe. E o pai e a mãe, de uma sabedoria, de uma inteligência, de um coração, que eu falei assim, tá explicado por que os pais eram uma fé. Era assim, tá explicado por que a menina era um amor de pessoa, por que Luan era um menino espetacular, porque veio de berço. É verdade. Então assim, toda vez que a gente falava, que escutava o pai ou a mãe falando, ou o avô, a gente desabava. Porque a demonstração de fé, por mais terrível que foi aquele momento, eles estavam ali firmes e fortes na fé. Perdoando. Foi algo, Gabi, incrível que me parou, assim. Parou e eu fiquei bastante emocionado. Na hora que dá vontade de falar, não, eu não quero mais, que eu vou embora. Mas do que adiantar? Não adianta eu sair, não adianta eu parar. Não adianta eu ir embora, vai acontecer essas maldades. O que precisa é o ser humano ter mais empatia, ter amor. Ensinar o teu filho a respeitar o amiguinho dele na escola. É isso que eu falo pro meu filho hoje. Meus filhos não brigam. Os meus 2 filhos não falam palavrão. Eu falo. Entendeu? Eu falo palavrão. Eu não sou perfeito. Eu estresso, às vezes, assim. Eu acho que às vezes o meu gatilho é a hora que eu xingo alguma coisa. Entendeu? Mas meus filhos não xingam. Porque eu não xingo perto deles. Eu não falo perto deles. Eu ensinei eles a não xingar. Eles não xingam. Meu filho tem 18 anos.
Ele não fala palavrão. O mais novinho, eu não escuto, nunca escutei ele falar um palavrão. Porque assim, eles foram doutrinados, não xingue. Respeita as pessoas, meu filho não briga. O exemplo, né? Exatamente, meus filhos, você nunca veio falar assim, brigou na escola. Fez isso, fez aquilo. Antes, né, uns 2 anos atrás, a diretora de um colégio ligou para mim e falou, eu preciso falar com você. Eu falei, o que meu filho fez? Ele não fez nada, mas tem alguma coisa. Você precisa falar com ele a respeito. Fui lá na escola. Tinha 2 meninos querendo bater nele. Eu falei, por quê? Quero saber. É pela minha profissão? Se for descobrir que ele é meu filho foi pela minha profissão, daí a briga é comigo. Porque meu filho não tem nada a ver com a minha profissão. Daí eu falei, não. É porque ele, meu sobrinho, as menininhas ficavam perto deles. Tem até hoje aquele negócio de um moleque ter mais moralzinho com a menina que um. E as meninas ficavam próximos. E os moleques ficavam com inveja daquilo lá, queriam bater neles. Eu falei, não. Não, aí não. Eu falei assim, então vai lá e fala pra eles que meus filhos não vão fazer isso. Eu falei, a primeira coisa que eu perguntei, ele fez alguma coisa? Porque se fez alguma coisa, eu vou chamar a atenção. Eu vou chegar e falar, o que você fez? Mas a diretora, não. Tanto é que os 2 meninos foram convidados a se retirar da escola. Porque assim, eu ensino. Então, esse mesmo pai, essa mesma mãe tinha que ensinar os filhos a respeitar o outro, a ser amigo, a ter amizade, a não ter ódio pelos outros. Então, essas maldades que tem na humanidade é porque alguém lá atrás falhou. Alguém errou. Alguém, na hora de uma discussão, chegou lá e falou, vem cá, você empurrou teu amiguinho, vem cá, pede desculpa pra ele. Não. Agora, ele empurra seu amiguinho e você vai lá e fala, isso mesmo, pra ver se dá um murro na cara dele. O que vai acontecer com criança? Vai achar que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Vai crescer com ódio, tudo ele achando que vai dar no murro, que ele vai resolver. Então, a culpa, em a maioria dos casos, do pai. Claro que a gente tem casos e casos que a criança nasce já com uma tendência, tem uma psicopatia, a tendência, mas a maioria dos casos é falta de respeito e amor. Eduque teu filho quando ele é criança, que lá, quando ele for adulto, ele não vai fazer maldade pros outros. É verdade. E é algo difícil pra gente falar até agora, né? Pra você ver como que a notícia foi tão impactante, assim. Só que, Cid, você falou que foi um desenvolvimento seu, né? Você chegou a comentar comigo que tinha vergonha, né? Mas o que você acha que hoje, pra alguém que tem esse sonho, que quer ser um jornalista, né? Que quer iniciar a carreira, quais que são as habilidades que ele precisa desenvolver pra ser um jornalista de sucesso? Gabi, é muito louca essa profissão. Porque eu, até os 24 anos, quando eu trabalhava no mercado, eu ainda era tímido. Eu era muito tímido. Pra eu entrar na televisão, eu falei, eu preciso perder essa timidez. Como? Eu comecei a fazer... O que vale pra hoje é dedicação, tá? Tudo que você vai fazer, você tem que ser dedicado. Então, eu percebi o quê? Que eu tinha que perder minha timidez. Como que eu ia fazer? Eu comecei a fazer um curso de oratória. Antes da faculdade, né? Comecei a fazer um curso de oratória com o Wellington Moreira, um cara famosíssimo hoje. Espetacular, um cara muito gente boa. E eu falava assim, ele falava pra mim assim, Cid, por que você quer? Eu tinha por volta de 16 anos. Por que você quer, que você quer fazer? Por que você vai fazer o curso de oratória? Eu falei, porque eu quero ser jornalista. Ele olhava pra mim assim e não via eu conversar na sala, no curso. Você vai ter trabalho? Porque... não conversa. Dentro da sala de aula, os professores perguntavam, o que você quer fazer quando terminar a faculdade? Quero ser jornalista. Mas você não conversa. Só que eu fui vendo que a única coisa que eu podia mudar a minha vida ali era indo pro jornalismo. Então eu fui extremamente dedicado. Eu me dediquei ao máximo, fiz cursos, fiz esse curso de oratória que me ajudou bastante. Quando a primeira vez que eu fui dar uma palestra numa escola, eu falei, não é possível, eu consegui falar na frente. Imagina, eu fui numa escola, na Zona Norte de Londrina, para falar. Então, como que você aprimora as suas habilidades? É você fazendo no dia a dia. Agora, como que você aprimora o que você não tem de habilidade? Dedicação. Porque, assim, uma coisa era, vamos supor que tivesse dentro de mim aqui uma habilidade que eu não conhecesse. Não, eu sabia que eu não tinha. Eu não tinha esse dom. Eu fui aprender. Eu sabia que ia mudar minha vida ali. Eu comecei a fazer de tudo. Fui aprimorando. Então, eu chegava em casa, eu comprava jornal. Eu ia pro trabalho, todo tipo de revista e jornal que você imagina, eu comprava. Pra eu ir lendo. Então, eu lia em voz alta. Eu comprei um gravadorzinho que eu começava a gravar para reconhecer minha voz. Eu comprei uma câmera na época do segundo e terceiro ano. Primeiro, segundo e terceiro ano, eu comprei no ensino médio. Eu comprei uma câmera, era aquela época M9000. Você pesquisar isso, você vê M9000. Era uma câmera gigante que era fita cassete. E eu comecei a gravar. Pegava o microfone normal, assim, né? Essa tecnologia que a gente tem hoje, não. O microfone gravava. Então, os trabalhos escolares...
eu gravava. Então eu saía, eu lembro uma matéria que a gente fez, feira de ciência da escola. Nós tínhamos uma feira de ciência que num grupo de amigos a gente bolou de fazer uma matéria em engenharia em motéis. Imagina, juntamos 7 alunos, eu, cinegrafista, mais 5 meninos, fomos num motel pedir autorização para filmar, o pessoal não deixava. Eu falei, não, mas é um trabalho escolar. E era realmente trabalho. Então, assim, aquele trabalho a gente apresentou numa feira de ciência. Então, as pessoas começavam a olhar e falaram, pô, cara, o cara vai ser jornalista, porque tem coragem de fazer isso aqui. Porque a vontade era maior do que o medo que eu tinha. Então, um dia do índio. Dia do índio, o professor falou, o que vocês vão fazer? Tem um tema aqui, é dia do índio, vamos fazer alguma matéria. Eu fui lá na aldeia do Apucarani, lá em Apucarana. Imagina, eu fui lá gravar com o índio, não entendia nada que a gente falava. Mas fui lá, então a pessoa olhava e via a dedicação. Então eu fiz várias gravações assim, das pessoas olharem e falaram, cara, que cara legal, cara dedicado, vai fazer. Então, para todos que querem chegar a algum lugar, se dedica. O mundo hoje, ele não aceita gente preguiçosa. Tem muita gente talentosa, mas que não tem dedicação. É verdade. Tem muita gente que não tem talento, mas é dedicado. E eu tô falando que é a maior modéstia do mundo. A maior humildade do mundo. Eu sempre achei que eu não tinha, que eu não tinha talento. Então, às vezes, me perguntava, poxa, por que eu não tenho talento igual fulano lá? Por que eu não consigo fazer? O cara fala com a naturalidade e eu falo tudo enrolado e não consigo fazer as coisas. Então, assim, antes de entrar na televisão, eu pensava nisso. Só que eu falei, peraí, esse cara um dia ele aprendeu. Talvez eu não tenha o talento dele, mas eu vou ter a força de vontade. Daí eu comecei a fazer isso. Então, tudo eu trabalhava 2 vezes, 3 vezes mais. Porque tudo que eu ia fazer, eu ia lá e falava, tá errado essa matéria. Na manhã eu vou fazer melhor. Então, eu começava a fazer isso. Então, é dedicação. É você focar naquilo que você gosta e falei, vou alcançar lá. Então, Desafios é um objetivo. Desafios vai ter, não é fácil. Pessoas ruins no meio do caminho vão tentar te prejudicar. Passa por cima, não liga, tenta não ligar, por mais difícil que seja, mas foca. Foca que lá na frente, quando você vencer, a vitória é muito mais gostosa, muito mais saborosa. E você fala assim, alcancei. Alcancei sem pisar em ninguém, sem sacanear ninguém. Alcancei porque eu trabalhei, porque eu foquei a vida inteira naquilo, porque eu fui dedicado. Porque não tem como sair diferente. Se você fizer todas as coisas certas, trabalhar com afinco, com vontade mesmo, não tem como dar errado. Você tira uma base aqui, vamos olhar aqui, o Cristiano Ronaldo e Neymar. O Cristiano Ronaldo não é um gênio, nunca foi um gênio, um cara habilidosíssimo. Só que o cara é dedicado, é um fenômeno, dedicação. Estudou tudo, trabalhou. Então, assim, ganhou quantas bolas de ouro. O Neymar é um gênio. Só que o Neymar se perdeu no meio do caminho. Balada, não tem família, só zoeira. O Neymar é talentosíssimo, nunca ganhou uma bola de ouro. Talvez nunca vai ganhar. Entendeu? O Messi é um cara genial. Uniu os dois, ganhou tantas bolas de ouro. Então, assim, tem vários jogadores aí, e na toda a profissão. Você pode chegar onde você quer, só se dedica. Foque. Então, os jornalistas que querem trabalhar hoje, muito mais difícil. Internet, fake news, dificuldade em fechar turmas na faculdade. Hoje está muito mais difícil. Como eu estava falando anteriormente, essa onda do Bolsonaro falar mal tanto da imprensa, ele foi manchando de uma forma o jornalismo, que tem gente falando, não quero mais, que tem pessoas que não querem mais trabalhar nessa profissão aqui, eu não quero ser jornalista, porque os caras não prestam, e não é assim. E não é. Tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Então ficou mais difícil trabalhar na televisão. Mas entenda, se não fosse a televisão, se não fosse um jornalista sério, esse país não tinha mais solução. É verdade. E só ainda a gente tem uma solução, existe uma luz no fim do túnel, porque tem um jornalismo sério ainda. Porque se não tiver o jornalismo para cobrar, daí você pode entregar o Brasil mesmo. É verdade. E Cid, como que você lida com essa pressão, né, de ter que passar as notícias, principalmente, né, em tempo real, notícias de emergência? E você já sofreu algum tipo de ameaça por ter que passar algum tipo de notícia? Pressão, eu não vejo pressão mais, Gabi. No começo era mais nervosismo, né? Mas pressão não. Então, assim, como você vai aprendendo, ela vai se tornando uma coisa corriqueira. Então, eu entro no mar hoje, você vê lá, eu entro, pra mim tá normal. Eu só preciso ter informação, preciso prestar atenção. Se eu cheguei lá e não consegui ler
aquela matéria está no ar, eu preciso prestar atenção no que é nela. Porque através do que eu vi na reportagem, eu sei o que eu vou comentar. Porque eu sempre leio alguma coisa. Entendi. Eu nunca vou passar um dia sem ler nada. Então, eu vou vendo, seja no celular, então eu vou vendo tudo. Então, para mim é fácil. Então, eu vejo uma matéria no ar lá e eu falo, opa, já sei dessa história aqui. Então, eu já sei disso aqui. E se aconteceu alguma coisa, eu tive algum compromisso, eu cheguei em cima e não consegui ver nada. E aí, você tem que ter a humildade de saber. Eu olho lá assim, eu não sei nada disso aqui, eu não consegui ler nada desse assunto. Eu não comento, eu não falo nada. Simplesmente eu passo para outra. Entendi. Faço. Então, eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Então, eu escutei a reportagem ali. Escutei, não consegui prestar atenção nela, porque às vezes eu tô lá vendo propaganda, tô vendo outro negócio aqui. Ou eu, por causa da correria do dia a dia, não consegui ver nada daquele assunto, eu não falo. A matéria vai pro ar. Mas eu pego e fico quieto. Mas depois, isso num programa, no outro programa eu já sei. Porque daí eu falo, eu não sei o que foi aquele assunto, eu vou ler. Eu vou ler tudo aquela reportagem. Isso pra mim, assim, é fácil. Ameaça, eu não. Particularmente, sim, eu não. Mas já fizeram com meus pais. Entendeu? Então, assim, de uma vez, um cara que conhecia meu pai, parar em frente de casa dele, pegar uma arma e apontar pro meu pai e minha mãe e começar a atirar, assim. Meu Deus. Uns anos atrás. A gente não sabe até hoje. O motivo. Não, o motivo, assim, porque eles eram pais do jornalista. Então, no começo, quando eu virei repórter, eu morava num bairro complicado, periferia, os caras pegaram e foram lá uma vez e jogaram pedra na casa do meu pai. Logo no começo, tipo assim, pra tentar amedrontar. Mas se eu tivesse medo, eu não tinha entrado nessa área. Então, eu nunca tive medo mesmo. Você pode ver que eu ando sozinho em tudo quanto é lugar. Sim. Eu nunca, você anda com segurança? Segurança é Deus. Então, não tenho medo mesmo, nunca tive. Daí eu falei, não vou. Você acha que o cara vai conseguir me amedrontar e eu desistir do meu sonho por causa de bandido? Também não. Não existe. Então, eles viram que não deu muito certo. Quando eu virei apresentador, eu não sei porquê, mas o bandido, ele tem uma... Se fosse inteligente, não era bandido, né? Eu acho que eles imaginaram que com a força que eu teria ali, eu ia incomodá-los de alguma forma, ia denunciar. Eu não tô nem aí porque o bandido tá fazendo. Quando faz errado, eu vou lá e coloco no ar. Quando estão fazendo... é a minha função ali. Agora, independente se mora... O cara pode morar, ser meu vizinho no apartamento ali. Se tá fazendo coisa errada dele, problema dele. Se for preso, eu vou estar lá. Minha equipe vai estar lá fazendo matéria. Eu sempre fui desse, então vai ter problema dele lá. Então não me incomoda isso aí. Entendeu? Daí, foram lá uma vez, e esse cara parou e na frente do meu pai começou a dar tiro. Só que eu morava próximo, perguntei pro meu pai sabia quem era. Daí nós achamos o cara. Polícia, tudo. E eu falei ao vivo. Eu falei ao vivo no programa. Não mexam com a minha família. Porque se mexer com a minha família, daí vocês vão ver um monstro. Porque eu não mexo com ninguém. Eu vou lá falando. Agora, mexer com meu pai. Tava falando agora há pouco. Meu pai é um amor de pessoa. Meu pai não faz mal pra ninguém. Minha mãe não faz mal pra ninguém. Daí vinha um bandido querer fazer maldade com eles por causa da minha profissão. Então tenha coragem de vir atrás de mim, não dos meus pais. Sim. Que são idosos, pessoas do bem, que nunca... Que moram há 50 anos no mesmo lugar. Nossa. E só tem amizade. Eu falei, não. Isso não vai acontecer. Daí eu enfrentei eles. Acabou. Não mexeram mais. Passaram um tempo depois, foram lá uma vez, jogaram munições lá de .40, assim, e jogaram uma... Até foi naquela chacina lá de Londrina, em 2016. Até achavam que era algum policial. Eu falei, jamais um policial vai fazer isso. Então, algum bandido se aproveitou daquilo e foi lá e fez. Da mesma forma, eu enfrentei. Falei, não, a minha família não mexe. Daí acho que eles viram que falou, deu muita repercussão, o Brasil inteiro, secretário de segurança, polícia todo dia, no bairro, atrás dos caras, que ela falou, melhor não mexer com esse xarope aí não vai dar mais problema. Daí nunca mais. Então nunca mais. Então, assim, eu continuo fazendo a minha profissão. Só que mudou muito, né? O fato de eu ter parado de apresentar um programa policial, e hoje eu faço de tudo, Sim. Então as pessoas começam a ter o próprio bandido tem um pouco de mais respeito também. E olha e fala, o cara não tá incomodando ninguém, porque, infelizmente, a criminalidade tá aí. É verdade. Os caras vão falar que eles não têm poder? Tem. Só que também sabem onde mexe. Também sabem onde mexe. Nenhum bandido quer a polícia na porta dele, me incomodando. Então o cara fala, se não me incomodar, não mexer comigo e com a minha família, eu só vou incomodar vocês quando for preso. Daí alguma equipe tá lá. Caso contrário, eu não vou encher o saco. Entendeu? Então, assim, eu acho que perceber isso aí nunca mais. Nunca mais encher o saco. Mas medo, você não tem medo nenhum, zero. Entendi. Nunca tive, Gabi. E Cid, qual frase você deixaria pro pessoal, né, que vai assistir esse podcast?
Em relação, né, à confiança no jornalismo, né? Você falou aqui pra gente que existe sim o jornalismo sério. Claro que em todo lugar existem as pessoas que são ruins, mas existe o jornalismo sério e tem um papel importantíssimo na nossa sociedade. Qual frase você deixaria, né, para que o pessoal que está nos assistindo tenha essa confiança, né, no nosso jornalismo? Olha, como eu falei anteriormente, se nós não acreditarmos no jornalismo, a gente pode entregar esse mundo. Uhum. A gente pode entregar esse Brasil. Então, tem um jornalista cretino, tem um jornalista bandido, mas acredite no jornalismo sério. Porque eu posso falar para vocês assim, de peito aberto, sem medo de errar. Eu vejo em tudo quanto é lugar, já trabalhei em vários lugares, que eu via o jornalista fazendo coisa errada. O jornalista é que, na tua frente, era uma coisa, por trás ele fazia outra. Uhum. Na frente, no ar, ele falava uma coisa e por trás ele falava outra. Então ali eu fui começando, a gente consegue ver quem é que tá falando a verdade. Então a pessoa que tá em casa, ela tem que olhar para a pessoa e não acreditar naquele jornalista que às vezes, sabe o que eu vejo hoje, Gabi? Que tem muita gente que ela olha o jornalista, aquele que dá que dança no ar, aquele que dá uma risadinha para você no ar, e acha que esse é o correto. Entendeu? Agora, aquele que cobra, que não tem rabo preso com ninguém, que critica quando tem que criticar, às vezes a pessoa fala assim, esse cara é chato. É mal visto. É mal visto, porque ele cobra. Ele vem cobrando prefeito, governador, presidente. Entendeu? Quando a pessoa fala uma besteira... tem pessoa que fala uma besteira pra mim, eu respondo na hora. Vou lá e respondo. Eu falo, não. Se você teve a capacidade de mandar uma mensagem pra mim, perdão, falando uma coisa que não é verdade... você tem que também aceitar. Agora, recentemente, uma pessoa mandou uma mensagem para mim aqui, me criticando no meu telefone, e eu cobro o prefeito todo santo dia, critico, elogio quando tem que elogiar, porque o jornalismo sério é esse, critica, não é que tem que criticar, elogio, não é que tem que elogiar. Não é só bater, e não só elogio. Então, eu fiz uma crítica e ele pegou uma parte no final do programa e falou, mandou uma mensagem com esse tom. Por que você não fala das mudanças na via lá, porque estava diminuindo a velocidade em algumas avenidas, né? Por que você não pede para sincronizar os semáforos? Você não fala isso porque você tem rabo preso, cara. Aí eu fiquei surtado, né? Daí eu fiquei bravo, hein? Na hora que ele falou isso aí, daí eu fiquei bravo, é verdade. Daí eu peguei e li a mensagem dele, falei um monte pra ele. Falou assim, ó, eu não admito isso, eu não aceito isso. Eu posso ter meus defeitos. Agora, falar que eu não falo porque eu tenho rabo preso... Primeiro que eu não gosto de política. E gosto muito menos de político. Eu respeito. Eu respeito. Agora, quando faz errado, eu vou lá e critico. Agora, a pessoa falar isso aí, ela tem que ter prova. Ela tem que chegar em mim e falar assim, não, você tem rabo preso com político, sim. Eu falei, então me prova. Me fala o dia que eu fui tomar um café com um político. Fala um dia que eu fui na casa de um político. Um dia que um político foi na minha casa. Fala o dia que eu recebi alguma coisa de político pra falar alguma coisa que não é. Primeiro, daí você fala. Se mostrar, aí beleza. Agora, falar porque você acha... Não. Só que ele não achou que eu ia ver a mensagem. Eu acho que ele achou que era algum assessor meu que via. Daí ele não respondeu mais. Então eu fiquei bravo, porque essas coisas não gostam. A pessoa pra falar de você tem que saber. Então, o jornalismo sério existe. Pode confiar, gente. Não desacredite no jornalismo. Eu falo por mim. Eu, Cid Ribeiro, do Grupo Tarobá de Comunicação. Acredite, confie. Gente ruim tem tudo quanto é lugar. Agora, a partir do momento em que a gente desacreditar e colocar todo jornalista no mesmo saco, embrulhar e jogar no lixo, daí vocês vão ver, vocês vão sentir saudade do jornalismo. Porque esse país só não tá pior ainda porque teve jornalista correto, honesto, de coragem, que mostrou e teve condições de cobrar. Porque o dia que a gente desacreditar e falar assim, ó, não ter mais a imprensa do lado do povo ali para denunciar, daí vocês vão entender a falta que faz o jornalismo sério. Vai lá para Venezuela. Vai lá para a China. Vai para outros lugares onde a esquerda domina. Para você ter uma ideia do que é ser jornalista lá. Você não pode falar nada. E se falar, morre. Vai estudar um pouco sobre a ditadura militar. O que acontecia na época da ditadura militar. Daí você vai entender o quão importante é a gente ter um jornalismo livre. Mas o jornalismo com seriedade, com credibilidade. Não vamos colocar tudo no mesmo saco, porque lá no futuro a gente vai sentir falta desses profissionais que tão bem fazem. E não tô puxando sardinha pro meu lado, não, porque eu sei, gente ruim tem em tudo quanto é lugar. Você pode ter certeza de uma coisa: jornalista ruim não vai estar perto de mim.
Jornalista mau caráter não vai estar. Você nunca vai me ver no meu convívio ali, porque eu não gosto de gente. E não tenho vergonha nenhuma de falar. Ó, aquele jornalista, claro, não vou falar ao vivo, porque hoje tem todo esse negócio de processo, né? Agora, o cara parou na rua e falou, aquele fulano lá. Falou, não vale nada, hein? Corre aquele lá que não presta, não. Ó, aquele é bom? Falou, isso é bom, isso é gente boa. Esse é um cara correto, então... Incrível. Cid, eu passei a te admirar ainda mais hoje, né? A sua história é muito linda. Eu vejo que você é uma pessoa muito abençoada por Deus. A gente vê isso conversando, a gente vê algo, né? A gente fala que é uma luz, né? Especial de Deus. Foi muito bom ter esse bate-papo com você. Muito obrigada novamente por ter aceitado esse convite, em vir aqui trazer a sua história. E obrigada. Eu que agradeço o convite, Gabi, agradeço a todos. É legal a gente poder passar para quem está em casa agora, que tem um sonho. Não precisa ser no jornalismo não, tá? Em qualquer profissão que você exercer. Faça com prazer. Seja dedicado ao extremo, que a vitória vem. E nunca se esqueça. Quando você está lá embaixo, às vezes quando a gente está lá embaixo, a gente lembra de Deus a todo instante. E na hora que você cresce, tem muita gente que esquece de Deus. É verdade. E não esqueça nunca. Porque você só chegou onde você chegou porque Deus colocou a mão. Porque se Ele não coloca, a gente não chega a lugar nenhum. É isso aí. Muito obrigada, Cid. Muito obrigada a cada um de vocês que acompanharam esse podcast. Tenho certeza que vocês amaram o conteúdo que nós trouxemos aqui hoje. Vocês sabem que tem mais aí, tá bom? É só entrar lá no nosso canal do YouTube, ver mais vídeos, assiste todos, curte, comenta, se inscreve no nosso canal. Deixa aí as próximas ideias de vídeos que vocês querem ver por aqui. Nós estamos totalmente dispostos a ouvir a sua opinião, tá bom? Quero lembrar que a Inova-E é uma marca que está sempre preocupada em como pode fazer para ajudar você a cuidar de quem você mais ama. Inclusive o Cid conhece a nossa linha completa de produtos, a família já usa, então ele já está aqui para comprovar os benefícios que a Inova-E tem trazido para milhares de pessoas por todo o Brasil. E você pode ser uma dessas próximas pessoas. É só entrar aí no nosso link do nosso site, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. Lembrando que tem um cupom de desconto especial também para você utilizar na sua compra, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês. Um grande beijo e até o próximo pod. Beijão.